Em 5 segundos. Alerta Geral. Começa agora, Caminhos da Aposentadoria. Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. Opa, sábado chegou e nós chegamos por aqui, mais uma edição do Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, hoje excepcionalmente comigo Marcos Furlan e Paulo Bacelaro, advogado, especialista em direito previdenciário e também coordenador estadual do IBDP. Paulo Bacelar, professor, seja muito bem-vindo mais uma vez ao nosso programa. Bom dia, professor! Paulo Bacelar, o advogado popular. Bom dia, Marcos. Bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. Neste sábado, estamos juntos mais uma vez para conversar com os amigos e tirar dúvidas sobre o direito previdenciário. E você que tem alguma dúvida, tem alguma pergunta, fique à vontade. Participe com a gente. Pode enviar a sua pergunta e a sua dúvida para o nosso WhatsApp, o 992734353. E a primeira pergunta de hoje, professor Paulo Bacelar, vem da Maria, em Bonfim. A Maria Bonfim, ou melhor, em Icó. Ela é agente comunitária de saúde, tem 30 anos de contribuição e 59 anos de idade. Ela já pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? Olha, Marcos, a ACS, que é a Agente Comunitária de Saúde, se fosse antes da reforma da Previdência e se tivesse também, se lá em Icó também for regime próprio de Previdência, ela teria que ter 60 anos de idade e 30 de contribuição. Ela não tem ainda os 60 de idade, então, se for pela regra atual, ela já teria o tempo necessário, mas precisaria ter aí fechado 61 anos de idade e meio, 51 anos e 6 meses de idade. Então, somente com 62 anos que ela vai poder se aposentar. Seguindo com as perguntas dos nossos ouvintes que participam aqui do nosso programa, edição de sábado, o programa Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Tem a pergunta agora da Antônia Ferreira, em Juazeiro do Norte, professor Paulo Bacelar. Tenho aposentadoria especial desde agosto de 2020, com base na súmula 33. Foi usado aí um tempo de 14 anos do RGPS e usaram somente para cálculo os salários do regime próprio. Me sinto prejudicada, tenho direito à revisão de cálculo de todos os salários que foram averbados para a aposentadoria? Olha, se ela averbou um tempo do regime geral no regime próprio, esse tempo, se for depois de 94, ela teria que entrar na regra dos 80% dos maiores salários de contribuição desde julho de 94, considerando todos os vínculos, todos os regimes que ela teve, né? Se ela trouxe do regime geral 14 anos, esses 14 anos, se foram depois de 94, deveriam entrar na conta dela da aposentadoria. Ela pode sim pedir revisão, caso não tenha sido utilizado os salários do regime geral. E seguindo aqui com a Antônia Ferreira, professor Paulo Bacelar, no RGPS, ela diz que tem 8 anos e 8 meses de contribuição, tem 58 anos de idade. Ela está perguntando se ela pode contribuir para futuramente ter uma aposentadoria. Sim, com certeza. Se ela tem 8 anos ainda, né? Ela teve uma certidão parcial, ela levou 14 anos para o regime próprio e continua com 8 anos ainda no regime geral, ainda que não utilizou. Então, ela pode continuar contribuindo para fechar os 15 anos de contribuição e se aposentar quando tiver os 15 anos, porque ela já vai ter mais de 62 anos de idade e ter 2 aposentadorias, uma pelo regime geral e outra pelo regime próprio. Seguindo com o nosso programa, a pergunta do José Maria Barreira, de Quixadá.
Se uma pessoa que contribuiu 15 anos ou mais chegar à idade de 62 anos, se for mulher, ou 65 anos no caso do homem, se tiver perdido a seguridade, vai ter direito à aposentadoria por idade? E ele tem uma outra questão também, gostaria de... outra questão não, é um outro assunto aqui que é parabenizar o programa, né? Dizendo aqui que gostaria de parabenizar toda a equipe do programa pelo excelente trabalho. Com certeza, obrigado aí pelos elogios, mas com certeza ela não vai ter perda no direito da aposentadoria. Para a aposentadoria por idade, tanto a mulher aos 62 anos de idade e o homem com 65 anos de idade, se ambos já tiverem 15 anos de contribuição, isso não importa se ele está na qualidade de segurado quando fizer os 65 anos de idade ou 62 anos de idade, no caso o homem ou mulher. Ele precisa apenas ter 15 anos de contribuição e 65 anos de idade o homem, 62 anos de idade a mulher, mesmo que ela não seja mais segurada na Previdência. Esclarecido então, José Maria em Quixadá. Abraço para você a todos de Quixadá. A Maria em Granja pergunta, professor Paulo Bacelar: tenho 55 anos, gostaria de tirar uma dúvida sobre aposentadoria, pois aqui não tem nenhum especialista. Ela é funcionária desde 90 e foi afastada sem motivo por alguns anos e só retornou no ano de 2013 como contratada. Desde então, aquele tira e bota fora, né? Será que ela já tem tempo aí para dar entrada na aposentadoria? Olha, tem que ver quantos anos ela tem de contribuição, né? Ela não diz. Ela tem 55 anos de idade, é funcionária desde 90, foi afastada por alguns anos, mas não sei se esse tempo afastado houve contribuição. Então, desde 2013 contratada, 2013 para 2022 são 9 anos, são 19 anos. 2013 para 2023 são 9 anos, né? 9 anos, mas teria que ver, dona Maria, quanto tempo a senhora tem realmente de contribuição, excluindo o período que foi afastada, para ver se tem tempo ainda para se aposentar. Já com 55 anos ainda é difícil dizer se vai ter direito à aposentadoria com 55 anos, porque a idade mínima agora é de 62. Então teria que ver se a senhora teve algum período de transição para poder calcular e saber se tem direito ou não a alguma aposentadoria hoje ou quando terá aposentadoria. Isso aí somente com cálculo, um planejamento previdenciário. Seguindo com o nosso programa nesta manhã de sábado, você tem alguma dúvida, tem alguma questão, pode enviar para a gente aqui, para a nossa produção, o 992734353. Este é o WhatsApp para você participar. Estamos aqui com o professor Paulo Bacelar, professor especialista em Direito Previdenciário e coordenador estadual do IBDP. Seguindo então com as questões, professor Paulo Bacelar, o Francisco em Pacajus, ele pergunta: tenho 30 anos de contribuição e trabalho como motorista e 59 anos de idade. Com quantos anos posso me aposentar? Olha, você só pode se aposentar com 65 anos de idade. O motorista, ele deixou de ser uma atividade especial a partir de 28 de abril de 95. Então, só foi especial até 95. Então, você vai se aposentar pelas regras gerais, que é 65 anos de idade. Agora, se você tivesse fechado 99 pontos agora em 2022, então você poderia já ter direito à aposentadoria. Mas com 30 anos apenas, você somente se aposenta com 65 anos de idade. Agora a pergunta da Edilânia no Crato. Quero uma opinião a respeito se devo ou não dar continuidade a respeito do INSS. É o seguinte, fui demitida em 2020 com 23 anos e 5 meses de contribuição. Aí recebi o seguro e após terminar de receber, me certifiquei e continuo a pagar. É necessário eu continuar pagando até os 30 anos? Devo ou não continuar pagando? Eu fui admitida em 19 de setembro de 1996 e demitida em 10 de março de 2020. Olha, ela tem quase 24 anos de contribuição, né? Agora ela não fala a idade dela. Então, possivelmente, ela terá direito à aposentadoria aos 62 anos de idade. Então, se ela parar de contribuir agora, ela vai ter direito à aposentadoria quando chegar aos 62 anos de idade. Porém, ela não pode deixar de contribuir para não deixar de ser segurada da Previdência. E outra coisa, ela contribuindo com valor mais alto, ela pode atingir um valor de uma aposentadoria maior.
é o caso dela contratar um planejamento previdenciário. Porque com planejamento previdenciário a gente pode calcular o tempo que falta para ela se aposentar e se valeria a pena ela pagar um valor maior para aumentar a sua média e ter uma aposentadoria maior no futuro. A gente aqui no programa, a gente sempre dá caminhos genéricos, gerais, sem calcular, né? Sem saber realmente o cálculo, quanto é que é a aposentadoria da pessoa. Então, para ela saber exatamente o que ela deve fazer, nesse caso, é um caso para ela fazer uma contratação de um planejamento previdenciário, porque assim ela terá a certeza de saber se vale a pena ela continuar contribuindo ou não. Porém, se ela não quiser contribuir, ela perde a qualidade de segurado, ela deixa de ter direitos a um auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, algum risco que ela tenha, que ela venha a ocorrer. Mas é bom que ela sempre contribua para não deixar de ser segurada, mas ela só vai se aposentar aos 62 anos de idade. Pergunta agora, professor Paulo Bacelar, que vem de Bela Cruz. A Bernadette faz a seguinte pergunta. Ela tem 53 anos e queria saber se tem direito de receber auxílio doença, porque ela foi diagnosticada por um médico com 6 esporão de calcanhar e também artrose no joelho. Ela trabalha na agricultura desde os 12 anos de idade com seus pais. Ela está com 21 anos de associação no Sindicato dos Trabalhadores Rurais. E o médico falou que ela não pode mais trabalhar por conta de muitas dores devido a essas doenças. Ela não recebe o Auxílio Brasil, tem um marido que recebe um salário mínimo e uma filha estudante de 16 anos e não tem muitas condições de comprar remédios porque a renda da casa não dá. Com certeza, nesses casos que ela tem, né, esporão, que ela não consegue trabalhar, agricultora, precisa caminhar, precisa estar em pé a maior parte do dia, então ela tem direito sim ao auxílio-doença. Ela dá entrada pelo telefone 135 ou pelo site do meu INSS, né, ou pelo sindicato dos trabalhadores rurais, já que ela é associada ao sindicato, ela dá entrada pelo benefício do auxílio-doença, porém ela sempre terá que ter em mãos um laudo médico que possa garantir, dizer, né, atestar que ela está incapacitada para exercer a sua atividade. Seguindo aqui com as questões do nosso programa nesta manhã de sábado, a Aurora em Juazeiro do Norte pergunta: contribuí no INSS como dona de casa há 10 anos. Eu sou diagnosticada com visão monocular. Eu gostaria de saber se tenho direito a algum benefício. Estou com 59 anos. Não, hoje não. A visão monocular ela é considerada uma deficiência, mas não é considerada uma incapacidade, uma invalidez. Ela não teria direito à aposentadoria agora, nem a nenhum benefício, porque para quem tem visão monocular, pode ter direito a uma aposentadoria por idade, com a idade menor do que uma pessoa que não tenha a visão monocular. Então, no caso dela, ela se aposentaria com 55 anos de idade e 15 anos de contribuição, tendo esses 15 anos como deficiente. Então, hoje ela não teria direito a nenhum benefício. José Bezerra enviou pergunta pra gente, não colocou aqui a localidade, não colocou o município, e ele pergunta, professor Paulo Bacelar: tenho visão monocular, lombalgia, cervicalgia, oncoartrose em várias vértebras. Consigo a aposentadoria por incapacidade, trabalho de auxiliar de operação logística. Ele pode se aposentar, professor Paulo Bacelar? Bem, ele é segurado da Previdência, ele pode pedir a aposentadoria, pode pedir primeiro, ele pede o auxílio-doença, mas nesses casos que a pessoa tem várias doenças, ela precisa ter um laudo médico, do seu médico, né, atestando que está incapacitado para exercer a atividade, ou de forma permanente, ou de forma parcial, e por um período determinado. Se ela tiver incapacitada de trabalhar qualquer atividade por um período indeterminado, isso também deverá ter no laudo. Assim, com esse laudo em mãos, ela pode pedir um benefício e terá direito ao benefício que o laudo atestar. Vamos então a mais questões no programa de hoje, professor Paulo Bacelar. Ricardo, em Ocara, pergunta: fiz uma perícia de auxílio-doença e foi feito um acordo, só que falta o juiz homologar. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Olha, nesse caso, aguardar realmente a homologação do acordo. Se o juiz demorar muito de homologar o acordo, o advogado ele pode peticionar pedindo celeridade
na homologação do acordo, mas isso em regra não demora tanto assim, demora de 2 a 5 dias da data da audiência. Então, a sugestão é que ele aguarde, que esse tempo será. Sônia Lima, em Quixeré. Abraço, obrigado pela participação, Sônia. Tenho 34 anos de contribuição e agora, em julho, completo 56 anos de idade. Sou técnica de enfermagem, contribuí mais ou menos uns 8 anos, assumindo cargos onde a contribuição foi de um valor maior. Quando devo dar entrada na minha aposentadoria para ter um valor mais próximo do meu salário integral? Olha, Sônia, 34 anos e 56 de idade dá 90 pontos. Você já teria de 90 pontos. A mulher ela tem que ter 95 pontos. Então você não teria direito ainda à aposentadoria pela regra de pontos. Você pode ter direito à regra da transição, que a pessoa teria direito se tivesse 30 anos antes da reforma da Previdência. Porém, isso aí vai ter, se for 50% do pedágio, você vai ter o fator previdenciário que vai reduzir a sua aposentadoria. Como eu sempre falo aqui, a gente tem sempre que fazer cálculos para dar uma resposta exata, né? Mas no seu caso, quanto tempo maior você contribuir, até 35 anos de contribuição, a mulher ela terá direito a 100% da média de contribuições, se você tiver 35 anos de contribuição e 62 anos de idade. Como você ainda não tem 62 anos de idade, você vai para a regra de transição, que pode ter um fator previdenciário que vai reduzir a sua aposentadoria. Então, para saber exatamente qual é a data mais certa para você pedir aposentadoria, teria que fazer cálculo e não teria como dizer assim, só vendo esses dados. Mas você já pode ter direito à aposentadoria, porque você já deve ter alcançado a regra de transição de 50% ou de 100%, dependendo de quantos anos você tinha em 2019, antes da emenda constitucional 103. E agora tem a pergunta que vem de Tianguá, professor Paulo Bacelar. A Cleciana pergunta pra gente. Sou técnica em enfermagem e no início da minha carreira profissional, e aproximadamente 24 anos atrás, eu trabalhei por 8 anos sem vínculo, sem carteira assinada, em um município vizinho. Eu gostaria de saber se existe a possibilidade de averbar esse período aí, esses 8 anos. Olha, você tem que entrar com ação na justiça. Se esse município tiver regime próprio de previdência, você não pode considerar o tempo de contribuição, porque seria um tempo, um contrato inválido, porque se a prefeitura tem regime próprio, ela tem que fazer concurso público, né? Não pode contratar. Então, esse tempo de contratação que você não assinou carteira, se ele for regime próprio de previdência, você, mesmo entrando na justiça, você só vai poder ter direito aos salários que você não recebeu e ao FGTS. O tempo não será contado. Essa ação na justiça tem que ser na justiça estadual e não na justiça do trabalho. A justiça do trabalho não aceita ações de município. Então, se ele for regime geral de previdência, que eu não sei se Tianguá é regime próprio ou regime geral, aí você pode sim entrar com ação trabalhista para ter direito a esse reconhecimento, e esse reconhecimento você levar para o INSS. O nosso bom dia, o nosso muito obrigado pela audiência aos amigos e amigas de Sobral, ouvindo o nosso programa nesta manhã. E de Sobral vem a pergunta da Sandra Régia. Tenho 48 anos de idade e há 20 anos sou concursada. Quando poderei pedir aposentadoria? Com que idade e tempo de serviço? Ora, agora com a reforma da Previdência, né, todos os municípios têm que se adequar à reforma. Então, a idade mínima passou a ser de 62 anos de idade. Então, você só se aposenta com 62 anos de idade. E você, quer participar com a gente? Tem alguma questão, tem alguma dúvida? Pode enviar aí o seu WhatsApp. Você envia a mensagem no WhatsApp 992734353. E agora tem a pergunta que vem de Carnaubal, o professor Paulo Bacelar. A Janaína queria saber quantos dias meu marido tem direito de licença paternidade. Ele é motorista da prefeitura. Olha, em regra, a licença paternidade é de 5 dias pela CLT.
Se Carnaubal tiver regime próprio, aí teria que ver com o regimento interno do município, que pode ser até mais tempo, mas pela CLT são 5 dias. Abraço, Janaína, obrigado pela participação. O Borges participa com a gente agora, ele é de Quixeramobim. Já trabalhei de carteira assinada, recebi salário maternidade e tenho 3 meses de contribuição. E está aí com 3 anos que eu não contribuo. Sou baixa renda, preciso contribuir. Quanto tempo? Eu tenho 46 anos de idade. Olha, a mulher precisa ter 65 anos de idade. Aliás, é o homem, né? O Borges? Borges. Mas aqui é Borges. Mas Borges, mas está dizendo aqui que deve ser mulher, porque salário maternidade, salário né? maternidade, né? Então vamos falar como se fosse mulher. Você tem que ter 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Se você for homem, você precisa ter 15 anos de contribuição e 65 anos de idade. É simples essa conta. Francisco em Icó, ouvindo a gente, abraço, bom dia, bom sábado, Francisco. Ele faz a seguinte pergunta, professor Paulo Bacelar. Entrei com uma solicitação de tempo de contribuição no INSS, solicitaram um cumprimento de exigência, motivo de óbito com data do cumprimento. É isso mesmo, do cumprimento até o dia 4, ou melhor, até o dia 8 de abril. Mas o INSS entrou de greve, já fui 2 vezes e estão de greve. Como é que eu devo proceder aí, professor Paulo Bacelar? Olha, a exigência, qualquer uma, pode ser cumprida pelo site do Meu INSS. Você precisa ter a sua senha e lá onde tem requerimentos, você entra no seu requerimento e faz o cumprimento de exigência via online, não precisa ir numa agência. E agora a pergunta que vem de Tejuçuoca, um nome diferente aqui, é uma mulher, professor Paulo Bacelar, Orleans. Será que é assim a pronúncia? Orleans. Fui junta com uma pessoa há cerca de 8 anos e ela faleceu. Eu tenho uma filha e é menor. Eu tenho direito a alguma coisa? Olha, se a pessoa que faleceu for segurada da Previdência Social, ela tem direito à pensão por morte juntamente com a filha. Ela precisa comprovar a união estável durante 2 anos, até a data do óbito, se ela estivesse vivendo ainda com ele na data do óbito, mas ter provas de pelo menos 2 anos atrás, antes do óbito, que ela vivia com ele, terá direito à pensão por morte e irá dividir com a sua filha. Josias, em Cascavel, pergunta pra gente nesta manhã, professor Paulo Bacelar. Tenho 56 anos. Em 2017 fui diagnosticado com CA coloretal. Tenho diabetes e pressão alta. Eu recebi auxílio-doença até dezembro de 2021, mas fiquei com sequelas de químio e rádio, e dormência e formigamento nas pernas e extremidades. Dificuldade para evacuar também, entre outras, né? Entre outras questões. Meu médico solicitou ao INSS mais 6 meses para avaliação e tratamento com especialistas na tentativa de mitigar os efeitos das sequelas, pois sou marítimo e preciso de boas condições físicas para o meu trabalho embarcado. Esta solicitação foi negada e hoje estou sem renda alguma. Sou casado e tenho 2 filhos. Se eu tenho direito, como recorrer se o INSS, ao tentar recorrer, eu fui informado que dificilmente eu conseguiria êxito sem um fato novo. E agora, professor Paulo Bacelar? Ele precisa ter um atestado médico novo, um laudo médico que constate que ele está incapacitado para dar uma entrada no novo benefício e aí pedir novamente esse benefício será analisado com esses dados novos. Pergunta que vem de São Paulo agora, a Graça pergunta: gostaria de saber se meu marido tem alguma possibilidade de aposentadoria. Ele tem 65 anos. O último registro foi de 2016 a 2014, né? 2014 a 2016, ainda não puxa aí os tempos de contribuição. Como é que faz, professor Paulo Bacelar? Não, ele precisa ter 15 anos de contribuição, né? Se no sistema do INSS não tiver todas as contribuições dele, ele pode pedir para averbar o tempo que ele tenha. Se tiver uma carteira de trabalho, que tenha salários, que tenha vínculos que não estão no sistema do INSS, ela pode pedir a aposentadoria e pedir para averbar esse tempo no próprio sistema e poder pedir aposentadoria para o servidor fazer os acertos. Mas ele precisa ter 15 anos de contribuição.
Participe enviando a sua pergunta aqui para o nosso programa. Pode enviar para o WhatsApp da nossa produção, o 992734353. A pergunta da Rita de Cássia, agora de Baturité. Sou gari há 24 anos. Quando eu estiver com 30 anos de trabalho, estarei com 51 anos de idade. Será por tempo de trabalho ou por idade? Quando irei me aposentar? Com quantos anos ou com qual idade? Rita, sempre com 15 anos de contribuição e 62 anos de idade. Hoje não existe mais aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. É aposentadoria. Precisa ter 62 anos de idade, a mulher, e 15 anos de contribuição. E agora o Antônio, em Santa Quitéria. Abraço, obrigado, Antônio. O meu marido tem um ferimento crônico na perna. O INSS indeferiu umas 3 vezes, alegando que se ficar bom em 3 meses, sendo que ele está doente em tratamento há 15 anos aproximadamente. Paga MEI rigidamente em dias com as guias. Colocamos na justiça. Devemos continuar pagando, já que ele não está trabalhando e nem recebendo nada? Olha, para não perder a qualidade de segurado e ela for baixa renda, ela pode continuar contribuindo como facultativo. Mas você entra na justiça porque o INSS, negando pela perícia médica, a justiça pode reverter esse indeferimento, mas continue pagando para ele não deixar de ser segurado. Seguindo, agora com a pergunta da Maria Inês em Missão Velha, professor Paulo Bacelar. Não pago sindicato, como fazer meus papéis? Eu devo procurar o INSS, eu tenho 55 anos, sou trabalhadora rural, eu não pago sindicato para fazer os meus papéis. Onde é que eu posso procurar o INSS? Como que eu devo fazer? Ela não procura o INSS, ela dá entrada no benefício. Com a agência do INSS fechadas, e o atendimento digital online, a pessoa não tem mais acesso ao servidor para orientar na documentação. Então, ela precisa ter o sindicato para orientar ou ela contratar um advogado previdenciarista para que ela oriente ela desde o início do benefício. É importantíssimo que ela seja orientada antes para informar e para orientar ela quais a documentação que ela deve apresentar. Ou ela procura o sindicato, ou procura um advogado previdenciarista na área da previdência, da confiança dela, da cidade onde ela mora, e ela poderá requerer esse benefício com mais tranquilidade. Vitória, em Itapiúna. Meu filho vai para a perícia mês que vem e ele tem autismo. Tem alguns exames e o laudo. Tem alguma possibilidade de dar negado o auxílio dele? Olha, o laudo é a coisa mais importante que tem. Não importa a doença da pessoa, tem que ter um laudo ou um atestado médico atestando que a pessoa está incapacitada de exercer a sua atividade ou que tem a impossibilidade de concorrer com as pessoas da mesma idade, no caso das crianças, de aprendizado, de outras coisas, para poder o médico do INSS ou o médico da Justiça analisar o caso e conceder o benefício. Então, o que vai dar direito a ela é o bom laudo e um laudo perfeito, um laudo correto, que diga o que a pessoa tem e quais são as impossibilidades que ela tem na sua vida. Maria André pergunta, professor Paulo Bacelar, ela gostaria de saber se o filho dela, que tem o amparo social, o BPC, tem direito ao 13º. Não tem. O BPC é um benefício assistencial, é um benefício para quem não contribui com a Previdência e dela precisa da assistência social, mas não tem 13º. Seguindo com as questões na manhã de hoje aqui no nosso programa, agora tem a pergunta do Raimundo Nonato no Parque Santana. Ele tem 65 anos de idade, já tem mais de 15 anos de contribuição. Ele pergunta o seguinte: me aposento automaticamente ou tenho que procurar um advogado? Olha, automaticamente não, mas você deve requerer o benefício pelo meio INSS. Pelo sistema do INSS ou pelo telefone 135. Em regra, você não precisa de um advogado, mas sempre a gente orienta a pessoa a ter um advogado para requerer um benefício, para poder você requerer o benefício corretamente, para não dar nada errado, não indeferir um benefício, verificar se tem pendências no seu cadastro, para poder o advogado pedir os acertos necessários, mas você, em regra, você pode solicitar esse benefício pelo telefone 135, ou então entrando no próprio meu INSS, pela senha do gov.br, e você mesmo fazer o requerimento administrativo do seu benefício.
E no nosso giro nesta manhã de sábado voltamos a Tianguá. A pergunta do Carlos Aragão. Meu cunhado, ele é especial e recebia o BPC, só que era no nome da mãe dele e ela se aposentou como agricultora, aí o benefício foi cortado. O que devo fazer para ele se aposentar como especial? Ele depende de cuidados e também de medicação. Olha, ele deve requerer a reativação do benefício dele com a troca da titularidade, porque a titularidade é dele, não dela. Ela estava como representante legal. E se ele não consegue ser uma pessoa que possa resolver a sua vida pessoal e precisa da mãe, a mãe pode continuar como representante legal e ela ter o benefício dela. Isso não impede a concessão do benefício. Ele deve procurar um advogado previdenciarista para pedir a restabelecimento do benefício dele. Jusilei, em Fortaleza, completo 65 anos no dia 10 de maio. Tenho quase 20 anos de contribuição no INSS. Eu já posso dar entrada na aposentadoria ou somente após 10 de maio? Não, após 10 de maio. Após completar 65 anos de idade, você faz o seu requerimento. Seguindo no nosso programa nesta manhã, o Francisco Félix, em Ibiapaba, pergunta, professor, sou aposentado por idade, em 2018 perdi a visão total do olho direito e já passei por 3 cirurgias do olho esquerdo, vejo somente 10%. Eu tenho direito a algum benefício ou não? Não, infelizmente não. A pessoa que fica inválida ou incapaz após a aposentadoria por idade não tem direito àquele acréscimo de 25% para aquelas pessoas que são aposentadas por invalidez e que precisa de uma pessoa, um acompanhante. No caso, esse acréscimo de 25% é exclusivo para quem foi aposentado por invalidez. Pergunta que vem de Umirim. Sérgio pergunta pra gente. Gostaria de saber qual é a melhor forma de contribuir. Eu trabalho como autônomo, mas os meus documentos estão como agricultor. Ele quer saber essa dúvida aí. Ele vai fazer 54 anos. Olha, a melhor forma é a forma que você é. Se você é agricultor, você vai se aposentar como agricultor. Se você é autônomo, você teria que contribuir como autônomo para poder ter direito à aposentadoria. Então, vai depender do que você realmente é na sua vida. Se você tem provas da agricultura durante 15 anos que você exerce atividade exclusivamente da agricultura, você vai se aposentar como agricultor. De Santa Quitéria vem a pergunta da Maria Castro. Meu pai faleceu dia 23 de dezembro, deu entrada na pensão da minha mãe. Antes de sair, minha mãe faleceu no dia 3 de fevereiro. Aí agora saiu a pensão. Como devo fazer? Tem como eu tirar sem ser com um advogado? Como é que eu faço? Olha, tem que pedir um alvará judicial, porque se a pensão da sua mãe era para ser concedida e ela faleceu, ela tem direito à pensão da data do pedido, na data do óbito do seu pai, até a data do falecimento dela. Mas isso precisa ter um alvará judicial e somente a justiça vai dizer quem é que vai receber esse resíduo desse benefício. E aí tem que ter um advogado para entrar com esse pedido de alvará judicial. Participe enviando a sua pergunta, a sua dúvida aqui para o nosso WhatsApp, o 992734353. O Francisco José pergunta o seguinte, professor Paulo Bacelar, tenho 62 anos de idade e 20 anos de contribuição. Quantos anos falta para eu me aposentar? Com certeza, Marcos, ele falta 3 anos porque ele precisa de 65 anos de idade para poder se aposentar. Pertinho então, né, professor? O Júnior, em Recife, pergunta, meu pai completa 66 anos em maio e tem 29 anos de contribuição e sofreu um acidente na frente da empresa e está recebendo auxílio-doença há 2 anos. Eu queria saber se ele se aposenta com o salário da carteira de trabalho e não o salário mínimo e com 13º salário. Não, ele vai se aposentar com a média de contribuições desde julho de 94, a média de todo o tempo contributivo desde julho de 94. E como ele tem 29 anos de contribuição, ele vai se aposentar com 78% dessa média. Então, possivelmente, vai ser um valor bem baixo, porque vai ser 78% da média. Se ele se aposentar diretamente do auxílio-doença e transformar para aposentadoria por invalidez, ele já fica aposentado com essa média. Se ele for pedir aposentadoria por idade, aí ele teria que ter uma alta no auxílio-doença dele, voltar a contribuir pelo menos um mês
para contar esse auxílio-doença como tempo e ele poder pedir aposentadoria por idade, mas isso também seria a mesma regra, a média de 78%. 78% da média de todas as contribuições que ele teve desde 94 até hoje. Agora a pergunta que vem de Heriutaba, professor Paulo Bacelar. Valderi Marques pergunta: contribuí durante 14 anos como trabalhador no ramo industrial. Atualmente estou há 3 anos contribuindo em uma previdência municipal como funcionário público na área da educação. Ele é professor. Como ficaria a minha condição de aposentadoria? Tem como aproveitar os 14 anos de contribuição no atual regime de contribuição que eu estou? Ou esses 14 anos de contribuição ficam perdidos? Não, ela pode averbar esse tempo de 14 anos no regime próprio de previdência e se aposentar com a regra do regime próprio. Pois ela também pode optar, dependendo da idade dela, porque eu não sei qual é a idade, ela pode optar também de continuar com esses 14 anos no regime geral, contribuir mais um ano com 15 anos e se aposentar com 65 anos de idade no regime geral e ter a aposentadoria do regime próprio também. Então vai depender se ela vai precisar desses 14 anos do regime geral para se aposentar no regime próprio. Ela pode, tanto ela pode utilizar esses 14 anos no regime próprio ou deixar no regime geral e se aposentar e ter 2 aposentadorias. Vânia em Pacajus participa com a gente nesta manhã. Obrigado, Vânia. Gostaria de saber se eu recebo Renda Brasil e eu posso adquirir um BPC por problema de saúde. Eu estou recebendo os 2. Eu gostaria de saber se eu posso receber esses 2 benefícios. Não pode. Quem recebe benefício da Previdência ou da Assistência Social não pode receber o Auxílio Brasil. Ela deve ir ao CRAS informar que está recebendo o BPC para poder não receber o Auxílio Brasil. João Marcelo, em Fortaleza, pergunta: meu pai faleceu em novembro de 2021, minha mãe pediu a pensão por morte e os documentos estavam tudo certo, a certidão de casamento e a certidão de óbito, tudo autenticado, só que o rapaz que fez isso para ela disse que precisava de advogado e comeu aí o retroativo dela todo um pouco mais de R$5.000. A minha pergunta é: para pedir pensão por morte precisa de advogado? Olha, não precisa de advogado, mas se ela contratou, ela deve pagar o advogado. Eu acho muito chato essa questão da pessoa dizer que o advogado comeu o dinheiro dela. O advogado não comeu o dinheiro de ninguém. Se ele foi contratado para requerer o benefício, ele vai cobrar pelos honorários dele, e ele vai cobrar e a pessoa vai pagar. Ela não é obrigada a contratar um advogado, mas se ela contratou um advogado, ela deve pagar os honorários do advogado e o advogado deve ter feito a pensão por morte dela de uma forma correta, tanto que deu certo e ela conseguiu a pensão por morte dela. Poderia ser que ela não tivesse pedido ao advogado e ter indeferido o benefício por falta de alguma documentação que ela deve ter entrado. Às vezes a pessoa tem dificuldade de acessar o sistema e não sabe requerer o benefício e vai contratar um advogado. O advogado é a melhor pessoa para ela poder contratar. Melhor contratar um advogado do que contratar um estranho, uma pessoa que diga que sabe fazer e que ganha o dinheiro da mesma forma. Então, ela não precisava contratar um advogado, mas com o advogado, o benefício sempre vai ser melhor requerido e ela, com certeza, pagou esse advogado e o advogado trabalhou da melhor forma possível. Mas nunca diga que o advogado comeu isso, é muito chato. É uma ofensa aos advogados, porque você contrata o advogado e deve pagar os honorários para esse profissional que requereu o benefício corretamente. Professor, pergunta que vem de Santa Quitéria. O Manuel Martins, ele pergunta: tomei conta da minha mãe 2 anos e ela era inválida, não andava. Eu tenho 42 anos, eu tenho direito à pensão dela? Não tem. O filho só tem direito à pensão dos pais se eles forem maiores, né? Se forem maiores de 21 anos de idade, somente se forem inválidos. Então, só porque cuidou da mãe, não tem direito a nenhum benefício. Jardel, em Santa Quitéria, pergunta professor Paulo Bacelar: sou aposentado por deficiência, eu tenho direito ao 13º? Depende, se for aposentadoria mesmo, por invalidez, ele tem direito ao 13º. Se ele tiver um BPC ao deficiente, não, ele não tem direito ao 13º. Precisa saber qual é a espécie do benefício dele.
E agora tem a pergunta da Maria, em Trairi. A Maria faz a seguinte pergunta. No cadastro do meu irmão que recebe BPC, minha mãe também recebe pensão por morte. O BPC do meu irmão foi concedido pela Justiça, levando em conta os gastos extras que temos com ele. A minha dúvida é, se eu sair do cadastro do meu irmão, somos 4 em casa, ele corre o risco de ter o benefício cortado? Não corre, porque esse benefício foi concedido judicialmente. Então, se for judicialmente, é porque já analisou a questão das despesas médicas. Então, ele não terá perigo se ele sair do cadastro. Seguindo com as perguntas nesta manhã, professor Paulo Bacelar, o Francisco, ele não colocou aqui a cidade, né, a sua localidade. Ele pergunta o seguinte: tenho 28 anos, sempre trabalhei, nunca foi de CLT. Eu tenho direito de pedir auxílio doença? A empresa nunca pagou o INSS. Ele sempre trabalhou, mas não assinou carteira, né? Então ele precisa assumir o risco de trabalhar sem carteira de trabalho. A empresa não pode contratar ninguém sem carteira, e as pessoas também não podem se deixar trabalhar sem carteira. Então ele precisaria entrar com ação trabalhista, provar todo esse período, ter provas materiais para que seja considerado isso e ele possa contar esse tempo na aposentadoria dele. Para o INSS, esse tempo que ele trabalhou não existe, né, professor? Não existe, porque também as pessoas devem assumir seu risco, né? Aquele caso também de muitas empregadas domésticas não querem assinar carteira de trabalho para poder pedir aposentadoria rural, isso existe muito ainda. Então as pessoas devem assumir a sua responsabilidade. Quem pede para que não assine carteira, tem um outro lado que não deve também aceitar que a pessoa trabalhe sem carteira assinada. Que é um direito, né? É um direito do trabalhador, né? Exato. Não pode deixar, né? E depois que trabalha, para requerer isso depois, entrar na justiça para reconhecer, ela precisa ter provas materiais. E aí é muito difícil ela ter provas materiais, porque só com prova testemunhal também isso não é considerado para cálculo do tempo de contribuição. Eliane, em Barbalha, pergunta professor Paulo Bacelar: eu gostaria de saber se consigo me aposentar como agricultora, sendo que trabalhei 6 meses de carteira em 2015 e completo 55 em 2030. E o restante do tempo voltei para o sítio e não trabalhei mais de carteira assinada. Olha, ela precisa ter atividade rural durante 15 anos. Ela vai completar 55 em 2030, então ainda tem tempo ainda para ela trabalhar e ela juntar provas, porque o problema do agricultor é que ele não tem o costume de juntar provas durante a sua vida. Só vai atrás de provas na hora que completa a idade. Então ela tem tempo ainda para ela juntar provas de compra de elementos, né, agrícolas, compra de semente, compra de materiais, de equipamentos para trabalhar. Então isso tudo ela vai poder juntar durante 15 anos e poder se aposentar com 55 anos de idade. Alô Maria, em Juazeiro do Norte, a sua pergunta agora. Tenho 11 anos de contribuição, preciso do que para poder me aposentar? Eu não contribuo mais. Eu tenho 45 anos, vivo com uma pessoa de idade e ele é aposentado. Será que o INSS passará a pensão para mim? Só moro com ele. A pergunta da Maria, de Juazeiro do Norte. Sim, para ela poder se aposentar, ela precisa ter 15 anos de contribuição, ela vai se aposentar com 62 anos de idade. Ela precisa pagar esses 4 anos que faltam e esperar a idade de 62. Para ela ter direito à pensão por morte, também, se ela mora com a pessoa e a pessoa é aposentada, ao falecimento dessa pessoa, ela vai ter direito à pensão, mas ela precisa também comprovar a união estável de 2 anos. Precisa provar o mesmo endereço, provar um filho em comum, provar compra de encargos domiciliares que ela tenha em casa, conta conjunta, se ele bota ela como dependente dela no imposto de renda, se ele paga plano de saúde para ela, tudo isso é prova da união estável, da convivência em comum. Ela precisa ter essa prova de 2 anos, pelo menos, quando ele falecer. Maria do Livramento, em Parazinho, pergunta: recebo o BPC do meu filho, já vai fazer 4 anos que eu recebo e nunca fui chamado para fazer perícia. Eu queria saber se não vai dar nenhum tipo de problema no benefício dele. Olha, o BPC pode ser revisto a cada 2 anos.
Porém, você não precisa procurar o INSS que te convoca para fazer perícia. Se ele não convocou ainda, não tem problema, não fique tranquila que não vai acontecer nada no seu benefício. Elias Francisco, em Pacatuba. Trabalho em uma empresa têxtil há mais de 25 anos e eu tenho 44 anos de idade. Com a nova Previdência, qual a melhor regra para eu me aposentar e quanto tempo falta? Minha assinatura é de fevereiro de 1997 e é verdade que a aposentadoria especial acabou? O meu setor de trabalho sempre foi a tecelagem. Não acabou. Se ele tiver comprovação de agente químico, físico ou biológico prejudicial à sua saúde com o PPP, ele vai se aposentar. Só que agora a regra mudou. Ele precisa ter 25 anos de contribuição e 60 anos de idade. Então ele só vai se aposentar com 60 anos de idade se comprovar os 25 anos de atividade especial. Cleice Meire, em Pacajus. Sou professora na rede pública de Pacajus desde 1990, ou seja, 32 anos de contribuição e tenho 47 anos de idade. Pacajus trabalha com regime próprio de previdência, então eu gostaria de saber se a partir de quando eu vou ter direito à aposentadoria. Olha, a mulher, ela se aposenta com 55 anos de idade e 30 de contribuição. No caso dela, não se aposentaria agora por causa da idade. Adriana, em Barbalha, pergunta: meu esposo tem todos os laudos médicos, ele não tem mais condição de trabalhar. Ele já tem as perícias e até agora não veio resultado nenhum. Os médicos dizem que se ele não parar de trabalhar, ele vai ficar de cadeiras de roda. Ele tem direito a algum benefício, professor Paulo Bacelar? Olha, precisa ser segurado da Previdência para ele pedir o auxílio-doença, né? Com o laudo médico, ele faz o requerimento pelo meu INSS e espera a perícia médica. Maria Rodrigues, em Guaraciaba do Norte. Sou agricultora e vou completar agora 55 anos de idade e só tenho 12 anos de sindicato. O que devo fazer para me aposentar? Ela precisa ter 15 anos de atividade especial, de exercício da atividade da agricultura. Não importa se ela pagou 12 anos ao sindicato, importa que ela tenha 15 anos de contribuição, quer dizer, de contribuição não, 15 anos de atividade rural. Se ela tiver uma prova de 15 anos atrás, que ela já era agricultora, ela pode se aposentar com 55 anos de idade, mesmo que ela tenha pago somente 12 anos ao sindicato. E agora a pergunta da Francisca, em Baturité, professor Paulo Bacelar. Sou de Baturité, ouço vocês pela FM Maior de Baturité. Ó, que beleza, que bacana, sou fã de vocês há muito tempo e entendi sim, gostaria de saber se vocês podem me dizer se é verdade o que estão falando aí, que tem 2 benefícios, um por idade, outro por marido falecido, só vai receber um, quem tem esses 2 benefícios aí, só vai receber um por ser agricultor, é isso, professor? Não ouça nada que você não seja aqui na rádio na Alerta Geral, no programa Caminhos da Aposentadoria. Falando isso, mandar um abraço a todos aí, ouvindo a FM Maior de Baturité, né? Obrigado aí pela confiança, mas não existe isso. Você pode receber aposentadoria e pensão por morte, que não tem problema nenhum. Seguindo com o nosso programa, tem uma pessoa aqui de Russas, professor, que está participando, não quis se identificar. A pergunta dela é o seguinte: tenho 57 anos de idade e há 16 faço perícias. Há 2 anos apresentei problemas no coração. Eu tenho uma perícia para fazer em fevereiro. Eu tenho condições de pedir aposentadoria? Olha, você vai fazer a perícia médica. O médico é que vai dizer se essa sua doença em incapacidade, de acordo com o laudo, é uma questão de aposentadoria, se for uma incapacidade permanente, ou uma questão de auxílio-doença, se for uma incapacidade temporária. Então, é o laudo que vai dizer o que é que o médico vai dar para você, mas você pode pedir sim aposentadoria. Vânia, em Piquet Carneiro, tenho 60 anos de idade e 20 anos de carteira assinada. Eu posso me aposentar com 62 anos? Se completar os 30 anos de contribuição, a aposentadoria seria 100% de vencimento ou teria redução, caso não tenha o tempo total de contribuição? Olha, você pode se aposentar com 20 anos de contribuição. 30 anos de contribuição não vai ter uma aposentadoria integral ainda. Para a mulher, ela precisa ter 35 anos de contribuição para ter 100% da média de contribuições desde 94 até hoje.
Pergunta agora da Ana Paula de Redenção. Abraço para você, Ana Paula. Obrigado pela participação. Abraço a todos de Redenção ouvindo o nosso programa. A pergunta da Ana Paula, professor Paulo Bacelar. Fiz uma cirurgia, sou agricultora. Uma cirurgia, foi a esterectomia total. Foi muito profunda que atingiu o meu intestino e eu queria saber se tenho algum direito. Pago o sindicato, mas estou com o valor com o pagamento atrasado. O médico me deu 6 meses de repouso. Eu estou com 9 de sindicato. O que eu devo fazer? Esquece o sindicato, minha gente. O pagamento para sindicato não dá direito a benefício nenhum. Você vai ter direito à aposentadoria ou auxílio-doença se você tiver provas da atividade rural. Provas. Esquece o sindicato. Pagamento para sindicato é com o sindicato, não é com o INSS. Você pode ter direito à aposentadoria ou auxílio-doença se você provar que você está exercendo atividade rural. Não é pelo sindicato que você prova, não é com pagamento ao sindicato que você prova. É com provas, é com documentos, materiais que você exerce atividade rural. E você vai ter direito à aposentadoria ou auxílio-doença dependendo do laudo médico ou do atestado médico que você tiver em mãos. A pergunta da Denise, mais uma participação que vem de Sobral nesta manhã, professor Paulo Bacelar. Meu esposo é servidor municipal, tem 30 anos. Eu gostaria de saber se ele, contribuindo 15 anos, ele tem direito a uma outra aposentadoria. Ele é deficiente visual de um olho. Olha, o aposentado, o servidor público, ele pode contribuir com o INSS em forma de contribuinte individual, autônomo. Ele não pode ser facultativo. Mesmo aposentado, ele não pode ser facultativo. Ele deve contribuir como contribuinte individual. Se ele tiver 15 anos de contribuição no INSS, ele vai se aposentar se ele tiver uma visão monocular, ele vai ter direito à aposentadoria. Ele vai ter a aposentadoria do deficiente, da aposentadoria por idade do deficiente, que vai ser aos 60 anos de idade. Em vez de ser 65, 60 anos de idade. Então vai depender da idade dele. Ele pode ter essa outra aposentadoria se ele for autônomo, tiver 15 anos de contribuição e 60 anos de idade. Final de mais uma edição do nosso programa, o especial Caminhos da Aposentadoria. Muito obrigado a todos que participaram com a gente, você que enviou a sua mensagem, a sua pergunta aqui, a sua dúvida no nosso WhatsApp, o 992734353. Agradeço demais a presença do professor especialista em Direito Previdenciário, Paulo Bacelar, que é coordenador estadual do IBDP. Professor, o nosso muito obrigado, professor. Obrigado a você, Marcos, por mais uma vez estar aqui. E até o próximo sábado, se Deus quiser, para a gente trazer aqui, responder as perguntas que não foram respondidas hoje, mas que a gente tem aí sempre uma ideia, um interesse de responder a todas as perguntas que nos mandam para cá. Então, até o próximo sábado, se Deus quiser. Obrigado pela sua audiência. Um bom final de semana. Tchau, pessoal. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.